sobre 3 clamores. E oxalá que nesta noite essa palavra possa falar ao seu coração. Tomara que esta palavra possa abrir um leque na sua vida, um leque dentro de você, e você possa compreender, amém, irmãos, o clamor do Evangelho, a importância do Evangelho para os dias em que nós vivemos. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, fala a respeito do primeiro clamor. Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa, amém? Mas para que os irmãos possam entender um pouco a respeito do clamor. E o primeiro clamor que eu quero falar nesta noite é do clamor do céu. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, o versículo 1 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos, com 2 cobriu os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirado e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós lemos uma passagem, porque eu quero passar para os irmãos, o que Deus faz, a maneira que Deus trabalha, para que eu, ser humano, para que eu, pessoa, possa entender a necessidade da obra de Deus, para que eu possa ter dimensão, irmãos, do que é realmente a obra de Deus aqui na terra. Quando nós lemos esta passagem, nós observamos esse profeta, e esse profeta, irmãos, ele, após a morte de uma pessoa querida que fazia parte da sua família, é arrebatado através da morte. Diz o texto sagrado, irmãos, que num dia ele foi ao templo. E quando ele chegou no templo, irmãos, ele teve uma visão. E essa visão, irmãos, mudou a história deste profeta. Este profeta, irmãos, até o capítulo de número 5, ele tinha, irmãos, uma história diferente daquilo que ocorreu na sua vida no capítulo de número 6. Porque ele era profeta, ele profetizava. Tem muitas pessoas que é igual o profeta Isaías. Ele é profeta, ele profetiza, mas ele não tem uma experiência com aquele que o chamou para fazer a obra. E no capítulo de número 6, a Bíblia diz, irmãos, que quando ele menos espera, que ele entra dentro do templo de Deus, ele tem uma visão de Deus. E o Senhor fez questão, irmãos, de fazer todo este movimento na vida de Isaías, para que ele tivesse sensibilidade, para que ele pudesse aguçar os seus ouvidos, e até então, irmãos, ele poder ouvir a voz de Deus. Dá a entender que o profeta profetizava, mas o profeta, irmãos, não tinha intimidade o suficiente para ouvir a voz de Deus. Diz o texto sagrado, irmãos, que entrando no templo, ele viu o Senhor, ele viu a santidade de Deus, ele viu o poder de Deus, porque a Bíblia diz que a voz daquele que falava fazia com que as portas, com que as janelas do templo se tremiam, se batiam. Ele viu a glória de Deus, porque o fumo tomou conta daquela casa onde estava.
Ele viu, irmãos, o fogo de Deus que foi tirado do altar e trazido com uma tenaz e tocado em seus lábios, e o anjo disse: ó, isso que tocou, purificado foi o seu pecado, porque até então, irmãos, ele não conseguia ver o seu pecado, ele só via o pecado dos outros. Em Isaías capítulo número 5, vocês vão ler que ele dizia: ai dos que se levantam pela madrugada para beber, ai dos que chamam mal bem, ai disso, ai daquilo. Ele só tinha o costume de apontar o erro e o pecado dos outros. Mas no capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer, irmãos, que após ele ver a glória de Deus, após ele ver a santidade de Deus, após ele ver o poder de Deus, Isaías abre a sua boca e diz: ai de mim que vou perecendo. Nós vivemos, irmãos, no mundo, e observamos que o mundo está se perdendo, que o mundo está se corrompendo. Mas você já parou para pensar que durante a sua vida aqui na terra, talvez poucos tiveram uma experiência de dizer: Senhor, se eu continuar assim, eu vou perecer. Você já teve essa experiência que Isaías teve? Você já sentiu isso na sua vida? O que, pastor? Olha, se eu continuar da maneira que eu estou vivendo, se eu continuar desta forma, se eu continuar com esta minha vida, se eu continuar com essa minha mesmice de cada dia, eu vou perecer. Quantas pessoas que ainda não tiveram a experiência que Isaías teve? Qual, pastor? De ver a Deus, de ver a santidade de Deus, de ver o poder de Deus, de ver a glória de Deus, para dizer: Senhor, se eu continuar nessa minha vida, eu vou perecer. Você já passou por isso? Você já sentiu isso na sua vida? Que é necessário mudar a maneira de você ver, de você observar, de você tocar, de você andar e de você sentir. Até então, irmãos, Isaías, ele não estava nem um pouco preocupado com ele, porque ele achava, irmãos, que ele era diferente, que ele era superior e que ele não precisava mais nada. Mas no dia em que ele viu a glória de Deus, ele disse: se eu continuar, eu vou morrer, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e também os meus olhos viram o Senhor, e eu também sou uma pessoa de lábios impuros. Quando ele falou esta palavra, diz o texto sagrado, que um serafim voou, trouxe uma brasa, tocou nos lábios do profeta e disse: olha, o teu pecado foi purificado, foi tirado, com essa tenaz que lhe tocou nos lábios. Depois de tudo isso que Isaías viu, a Bíblia diz então, irmãos, que Isaías estava preparado. Para quê, pastor? Para ouvir a voz do Senhor Jesus. Às vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas não queremos ver a Deus, não queremos ver a sua glória, não queremos compreender a sua santidade, não queremos ver o seu poder. E nós desejamos ver a Deus, mas não desejamos ver a santidade de Deus. Porque a santidade de Deus, irmãos, nos constrange, ao ponto de o profeta Isaías diz: eu vou morrer. E quando ele percebeu, irmãos, que Deus era santo, que Deus era poderoso, que Deus podia, que Deus faz, a Bíblia diz que Deus mudou a vida dele. E quando Deus muda a vida do profeta, se ouve, irmãos, na terra, o primeiro clamor, que não é um clamor que vem da terra, não é um clamor que vem do homem, mas é um clamor que vem do céu. A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Eu pergunto, você já sentiu dentro de você esta voz? Esta voz já falou com você? Você já ouviu a voz do céu dizendo: João, José, Maria, quem pode ir por nós? Quem pode fazer a minha vontade? Quem pode fazer o meu querer? Quem é que vai evangelizar? Quem é que vai pregar? Quem é que vai anunciar? Quem é que vai dizer das minhas palavras para os pobres, para os quebrantados, para os aflitos, para os caídos?
Lembre-me em Lucas capítulo de número 4, versículo 18, quando Jesus chega na cidade de Cafarnaum e foram questionar, ele disse assim: olha, diga que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar o dia aceitável do Senhor, pôr em liberdade os cativos, oprimidos, libertar aqueles que estão nas trevas. Eu pergunto para você, você que está na casa de Deus talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 20 anos, você já ouviu a voz do céu dizendo: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Você já ouviu o clamor do céu, clamando por alguém que esteja disposto a anunciar o reino, a pregar a palavra de Deus, a falar para o vizinho, a falar para o que está perto, a falar para o que está longe, a respeito das maravilhas do céu? Ou você é aquela pessoa que vem para a igreja todo dia, mas nunca ouviu a voz de Deus dizendo, para que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Você já ouviu a voz de Deus para você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Ou você nunca foi comovido, nunca foi sensível ao ouvir o chamado de Deus para fazer a vontade dEle e ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura? Ah, pastor, eu até queria, pastor, mas eu não estou pronto. Ah, pastor, eu até queria, pastor, mas isso é coisa para o pastor, isso é coisa para o diácono, isso é coisa para o presbítero. Mas o Senhor continua perguntando nesta noite: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? O Senhor, irmãos, está procurando. É como está escrito lá no livro de Ezequiel, capítulo número 22 e versículo 30. Busquei um homem que estivesse na brecha perante mim, para que eu não destruísse esta terra, e ninguém achei. Deus está procurando alguém nesta noite. Deus está procurando alguém que possa ouvir a sua voz. Deus está procurando alguém que esteja na brecha. Deus está procurando alguém que possa abrir a sua boca e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós observamos, irmãos, que o primeiro clamor, ele vem do céu. Eu quero falar sobre o segundo clamor em Atos dos Apóstolos, capítulo número 16 e o versículo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e o versículo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 9. E Paulo teve à noite uma visão, que se apresentou um varão da Macedônia. Ele rogou-lhe dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo de número 10. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para nos anunciar o Evangelho. Nós observamos, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo número 16. Paulo, ele, num certo momento da noite, ele teve uma visão. E a visão que ele teve foi essa, irmãos: um varão macedônio, lá da Mesopotâmia, lá da antiga Babilônia, apareceu e disse assim: Paulo, passa a Macedônia, Paulo, e ajuda nós. Quantas pessoas, irmãos, que têm clamado por ajuda no mundo? Quantas pessoas que você tem visto passar em frente à sua casa, em frente ao seu serviço, que você tem tomado a condução com ele todos os dias, e ele tem clamado por ajuda. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo entendeu naquele exato momento que era o Senhor que estava falando com ele, para ele ir para a Macedônia, pregar o Evangelho na Macedônia, anunciar Jesus ali na Macedônia. Paulo, irmãos, não endureceu o seu coração, e a Bíblia diz no versículo número 10 que ele tomou logo essa atitude: olha, tem alguém me chamando, tem alguém clamando por misericórdia, tem alguém clamando por ajuda. E a Bíblia diz que Paulo, ouvindo, irmãos, esta visão, ele entendeu que era um chamado de Deus para anunciar o Evangelho para o povo da Macedônia. Eu pergunto, você já ouviu o clamor da terra?
as pessoas clamando por ajuda, as pessoas clamando para você atravessar a Macedônia, atravessar o obstáculo, atravessar a separação, como diz o nosso irmão Eduardo, que Jesus chegando ali em Samaria, os samaritanos não se comunicavam um com o outro, mas Jesus, irmãos, não se preocupou com isso. Jesus, ele foi para Samaria, irmãos, e em Samaria, ele quebrou, irmãos, essa corrente, este elo, que fazia com que, irmãos, o evangelho não pudesse chegar em Samaria. Eu não sei de que maneira, de que forma você entrou aqui nesta noite, mas eu quero dizer para você, do lado da sua casa, o seu vizinho, o seu parente, o seu irmão, a sua mãe, o seu tio, o seu avô, está esperando você passar a Macedônia, para poder anunciar as boas novas do evangelho para ele. E você tem talvez se tornado omisso. O Senhor tem te mostrado em visão, tem falado no seu coração, tem clamado, o céu tem clamado por você, a terra tem clamado por você, e você tem se feito, irmãos, longe do chamado dos céus e do chamado da terra, para anunciar as boas novas do Senhor. Eu pergunto, você tem ouvido o clamor da terra? Ou você é daquelas pessoas como os bons samaritanos, que passou o sacerdote, viu caído no chão, passou de largo. Passou também o levita, viu caído no chão e passou de largo. Você não se comove com o clamor da terra. As pessoas estão agonizando, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão indo de passo largo para o inferno. E você passa perto, você se afasta, passa de largo, porque o clamor da terra não mexe com você. O clamor da terra não mexe com seu coração. O clamor da terra não lhe chama a atenção. A Bíblia diz que o sacerdote, ouvindo o que estava clamando, passou de largo. O cantor, o levita, viu que estava clamando, também passou de largo. Eu pergunto, você tem ouvido o clamor da terra? As pessoas clamando, as pessoas chorando, as pessoas agonizando, esperando um ombro amigo, uma palavra amiga, um apoio, um momento de oração, um versículo bíblico. Às vezes você manda para as tuas redes sociais, para os teus grupos de amizade, um bocado talvez de chocarrice, um bocado de palavras chulas, mas você nunca parou para postar nas suas redes sociais, uma palavra de apoio, uma palavra a respeito do reino do céu, uma palavra a respeito da salvação. Você compartilha um monte de coisa que não traz interesse algum, mas às vezes você tem vergonha de compartilhar a palavra de Deus, que pode trazer salvação para aqueles que estão clamando aqui na terra. Eu pergunto, você tem ouvido o clamor da terra? Você tem ouvido as pessoas chorando? Você tem ouvido as pessoas clamando por misericórdia? E o último clamor que eu quero falar nesta noite, Lucas capítulo de número 16 e o versículo de número 27. Lucas capítulo de número 16 e o versículo de número 27. Eu quero fazer também esta leitura, ela é bem extensa, mas para que você possa compreender. Aleluia. Vou começar desde o versículo de número 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os seus dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta dele. E desejava se alimentar com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham a lamber as suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro
que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque que a língua, porque eu estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebestes em teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que, se quiséssemos passar para vós, não poderíamos, e nem tampouco os de lá para cá. Disse ele, rogo-te. Disse ele, rogo-te. Disse ele, rogo-te, pois, Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho, a fim de que não venha para este lugar de tormento. Mais uma vez o versículo 27, lá do inferno, um homem clamando, dizendo, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho, a fim de que não venha também para este lugar. Disse-lhe Abraão, tens Moisés e os profetas, os ouça. E ele disse, não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitou? Vemos, irmãos, que eu falei que o céu está clamando por missão. Falamos que também a terra está clamando por missão. E agora o Senhor, ele relata, irmãos, uma parábola de Lázaro e do rico. Ambos morreram. Um foi levado para o seio de Abraão e o outro foi levado para o Hades, para o inferno. E ali, irmãos, no Hades, ele levantava os seus olhos e via Lázaro no seio de Abraão, no paraíso, sendo confortado. E ele faz o primeiro clamor, pai Abraão, mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e põe na minha boca, porque eu não estou aguentando esse tormento. Quantas pessoas estão no inferno, irmãos, agonizando, sendo atormentado. Hoje nós vivemos dias que crentes não acreditam mais no inferno, que crentes não acreditam que existe um juízo após a morte. Vivemos dias hoje, irmãos, que os crentes esqueceram de Lucas capítulo número 10, onde diz que o fogo não se apaga e o bicho não morre. Tem muitos crentes que esqueceram que existe um juízo final. Tem muitos crentes que se esqueceram que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, e para todos quantos desobedecerem a ordem e a vontade de Deus. Tem muitos crentes que se esqueceram que lá será lançado todos aqueles que se esqueceram de Deus. Tem muitas pessoas que esqueceu que o inferno é real. E agora nós olhamos, irmãos, este rico dizendo, pai Abraão, mande Lázaro molhar a ponta do dedo e colocar nos meus lábios, que eu não estou aguentando esse tormento. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que o pai Abraão abre a sua voz e diz, filho, ainda que nós quiséssemos passar para o lado de lá, ou o lado de lá passar para o lado de cá, mas é impossível, porque existe um grande abismo que separa um lado do outro. E aquele homem, irmãos, começou a entrar em desespero, porque ele lembrou que lá na terra, ele ainda tinha 5 irmãos, e ele não queria que os seus irmãos viessem para onde ele estava.
E ele então faz um pedido ao pai Abraão: pai Abraão, eu não quero que os meus irmãos venham para este lugar. Eu não quero que os meus irmãos tenham o mesmo fim que eu tive. Eu não quero que os meus parentes tenham o mesmo fim que eu tive. Envie alguém lá na casa do meu pai. Mande alguém lá na casa do meu pai anunciar para os meus irmãos, para que eles não venham para este lugar. E naquele lugar, irmão, se ouve a voz dizendo: lá eles têm a lei e os profetas, Moisés e os profetas. Se eles não acreditam na lei, e se eles não acreditam nos profetas, eles vão acreditar que alguém ressuscitou dos mortos? Eu quero dizer para você que até o inferno está clamando, irmãos, por misericórdia. Se você for ver lá no livro de Pedro, vocês vão ver, irmãos, que quando Jesus desceu às partes mais baixas da terra, ele colocou em liberdade os espíritos que estavam em prisões. E quantas aberrações, quantas pessoas gritando no inferno, porque morreram, irmãos, sem ter a salvação. No livro de Hebreus é bem claro em dizer que após a morte segue-se o juízo, e o juízo é sem misericórdia. Eu pergunto para você que entrou aqui nesta noite: você tem ouvido o clamor do céu? O clamor do céu tem falado ao seu coração? Você tem ouvido: Senhor, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Você é daquela pessoa que se prontifica e diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, usa-me, Senhor, para falar da Tua palavra, para falar do Evangelho, para pregar as boas novas? Ou você é aquele que ouve a voz dos que estão na terra, como Paulo, numa visão de noite, ele entendeu que ele tinha que ir para Macedônia, porque em Macedônia o povo estava clamando por ajuda, o povo estava clamando por salvação. Ou você vai ser daqueles que só vai se lembrar da voz do inferno quando for tarde demais. Quando o pai Abraão dizer: porventura eles vão crer que alguém ressuscitou dos mortos? Lá eles têm a lei e os profetas. Eu pergunto para você: você tem ouvido a voz do céu? Tem ouvido a voz da terra? Tem ouvido a voz do inferno, clamando por misericórdia? Aleluia.